Nós estamos recebendo aqui o presidente Guilherme Belintani, atual presidente do Bahia. Que timaço tinha o Bahia. Dá saudade, hein, presidente? Boa noite. Esse dá saudade demais. Boa noite a todos aí no estúdio, boa noite a todos os ouvintes aqui nos assistem aí. Esse time aí é um time que vai deixar saudade sempre aqui para nossa torcida, para o nosso clube, né? Com certeza. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Prazer é meu, presidente. Engraçado, a gente olha, tô vendo você aqui na internet, você vai na contramão, normalmente você vê o presidente de clube, uma pessoa mais, vamos dizer assim, com a idade um pouco mais avançada, você é jovem, 44 anos, e não é mole, e não tá de graça, você já tá desde 2018, tá no seu segundo mandato, e não é fácil quebrar essa corrente, vamos dizer assim, da longevidade para assumir um time do tamanho do Bahia, principalmente, hein, presidente? Não é fácil, eu tenho 43, viu? Você já 43, eu deixei mais velho, hein? A produção me derrubou aqui. E minha barba já ficou branca também nesses últimos 3 anos, né? Põe uma tinta, presidente, põe uma tinta. Mas não dá para disfarçar, não. Muita preocupação, muita dor de cabeça. É difícil demais ser presidente de clube do futebol brasileiro, mas a gente vai enfrentando, vai superando os obstáculos que são colocados. Ser presidente de clube de futebol já é difícil, no Nordeste é ainda mais difícil, mas a gente tem uma missão a cumprir, tomando as porradas, crescendo, construindo um novo clube a cada dia. A gente vai conseguindo superar as dificuldades e estamos aqui para isso, né? Ô, presidente, a gente está vivendo um dilema danado aí, né? Entre volta ao futebol, a mensagem que o futebol passa. Eu até acredito que o universo controlado do futebol, ele é até saudável, tranquilo para os jogadores, mas acho que o maior problema é a mensagem que o futebol passa, né? Que tá tudo bem, pela influência que ele tem na nossa sociedade, ele é uma ferramenta muito grande de mobilização, né? E eu vejo essa disputa muito grande entre sobrevivência do futebol e a sobrevivência dos brasileiros, né? E parece que o futebol não está abrindo mão dessa situação econômica, né, que o país inteiro está passando. O futebol, nesse momento, ele é encarado como uma empresa, porque está sem dinheiro, está quebrando, mas na maioria das vezes ele não é encarado pelos seus dirigentes como uma empresa, e acho que esse é um momento até para a gente refletir sobre isso. Na sua visão, a gente tem que fazer a bola voltar a rolar, não está se abrindo mão de datas, está tentando se jogar em outros locais. O presidente da CBF já deixou claro que o Campeonato Brasileiro vai começar na data prevista, final de abril, começo de maio, algo nesse sentido, eu não tenho a data precisa aqui. Na sua visão, o futebol tem que continuar ou tem que dar um tempo, presidente? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu nunca fujo das respostas, né? E eu me coloco sempre de acordo com o que eu penso, exatamente como eu penso, né? Por mais que as respostas às vezes não sejam exatamente aquelas que as pessoas esperam, mas eu tenho como costume enfrentar os problemas e dar a minha opinião, né? Eu fui muito contrário à continuidade do futebol no primeiro ciclo da pandemia, muito receoso com o que podia acontecer e com a contribuição negativa que o futebol podia dar, mantendo o seu calendário quando o país passa por circunstâncias muito difíceis de enfrentamento à pandemia, né? E eu acompanhei de perto toda a estruturação do enfrentamento disso dentro do futebol. A gente passou 4 meses parados, depois voltamos ao treinamento, aos treinos de forma muito pontual, né, com treinos individuais, depois com treinos coletivos. Criamos todo um protocolo de funcionamento da lógica do futebol, não só do campo, mas de toda a estrutura logística e de trabalho das pessoas que envolvem o futebol, e diferente de muitas opiniões, e eu tenho muita clareza disso, assim, eu acho que o futebol tem condição, sim, de continuar aprimorando cada vez mais os seus protocolos, e mais do que uma luta pela sobrevivência, que eu acho que não é isso, e se fosse apenas isso, naturalmente, eu me posicionaria pela paralisação do futebol, mas eu acho que o futebol tem condição de mostrar e de ensinar à população em geral diversas coisas pelo poder de comunicação que tem, né? A gente tem cumprido, eu digo aqui no Bahia, por exemplo, protocolos extremamente rigorosos e tem se mostrado eficientes, né? Já que a gente tem conseguido deixar a pandemia de fora do nosso clube, apesar de em determinados momentos também termos sofrido com isso, como todo mundo sofre, mas eu acho que o futebol precisa ser melhor aproveitado nas mensagens, no processo de comunicação dele para a população, e com a segurança que nós temos tido hoje, eu acho que sim, que numa escolha que não é uma escolha fácil, mas o futebol tem condição sim de manter o seu funcionamento, pelo menos eu falo aqui pela Bahia, com os leitos de hospitais controlados, com muito rigor nos testes, muito rigor nos protocolos de viagens e de deslocamentos internos aqui também, muito rigor no funcionamento de dentro do estádio. A gente tem conseguido mostrar dentro do futebol
que é possível, assim, manter um controle grande desse processo aqui do Brasil. Agora, eu estou falando, lógico, considerando a circunstância aqui da Bahia, a gente tem conversado sempre com o prefeito, com o governador, dizendo sempre que, a partir do momento que as autoridades entenderem que o funcionamento do futebol tem sido uma ameaça, por exemplo, ao sistema de saúde, ou tem contribuído para disseminar o vírus, imediatamente a gente paralisa a partir desse diálogo contínuo que a gente tem tido. Por enquanto, o entendimento de todos é que é possível sim continuar. Pois é, esse que é o problema, né? O senhor está dizendo uma realidade que vocês vivem, né? A Bahia, segundo a sua informação, está sob controle, os 2 clubes sob controle, que estão tem o Vitória e o Bahia, que são os times mais conhecidos aí da capital, né? Mas o problema é que a gente tem um Brasil tão diferente, com situações tão diferentes, que, de repente, a gente não consegue ter essa mesma tranquilidade que você passa em relação a essa situação da Bahia. Esse é o problema hoje, a falta de um discurso único dentro do futebol, para ele poder passar tanto para continuar ou para ser interrompido com argumentos fortes e baseados em ciência, em também números, e não porque o futebol não está conseguindo passar essa imagem que tem essa segurança. O futebol está passando a imagem que ele precisa do dinheiro para sobreviver. E eu acho que esse é o ponto delicado dessa relação nesse momento de tomada de decisão, só afirmando aqui que o Campeonato Brasileiro começa no dia 30 de maio. Veja, eu sempre defendi aqui, desde o começo da pandemia, há mais de um ano, né? Eu me lembro do dia 17 de março de 2020, foi quando o Bahia interrompeu as atividades, eu sempre defendi que as decisões fossem tomadas com critérios científicos. Sempre defendi isso. Defendi isso quando a gente paralisou as atividades por 4 meses, defendi isso na elaboração do protocolo de retorno do futebol, nos protocolos de treinamento, depois nos protocolos de retorno às partidas, e defendo até hoje. As nossas conversas com todas as autoridades que compõem esse comitê aqui na Bahia, elas são muito intensas, elas são muito permanentes. Quando, por exemplo, agora a gente deixou de jogar na Fonte Nova novamente para que ele voltasse a funcionar como hospital de campanha, quando a gente cumpre rigorosamente os protocolos de limitação de pessoas em estádio, de todos os protocolos sanitários durante a partida, durante os treinos, quando a gente passou a hospedar nossos atletas na concentração dentro do CT e fora do CT, com quartos individuais, né? Então, uma série de coisas que a gente vem tomando com critérios científicos, e a partir do momento que esse grande comitê científico ele entende que a presença do futebol, o funcionamento do futebol torna-se prejudicial para a saúde pública, imediatamente nós vamos ser o primeiro a defender uma eventual paralisação. Mas não é isso que a gente tem entendido nesse momento, justamente seguindo os critérios e os argumentos desses próprios comitês com quem a gente conversa frequentemente, né? Eu acredito, se em determinado local do país as autoridades sanitárias entendem que o futebol está atrapalhando o controle da pandemia, os presidentes de clube devem ser o primeiro a defender a paralisação. Assim será aqui na Bahia, se em algum momento acontecer. Eu acredito também com meus colegas que, se isso acontecer, também eles defenderão uma paralisação. Agora, é importante dizer que, cientificamente, estamos conseguindo dados, informações, resultados de que não há transmissão significativa, por exemplo, entre atletas no campo de futebol. Isso são dados já de pesquisas originárias desse primeiro ciclo de estudo que foi feito usando o próprio futebol brasileiro como fundamento dessa pesquisa. Então, eu que sempre defendi que as decisões fossem tomadas com base científica, continuarei defendendo isso. Não dá para defender só isso na hora de paralisar o futebol e deixar de defender as decisões com base científica na hora de retornar ao futebol. Então, se é para entender que as autoridades é quem determinam o funcionamento ou não do futebol, isso deve ser na hora de paralisar e na hora de continuar também. Presidente, boa noite. Gustavo Soler falando aqui. Obrigado por atender os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Você tocando nesse ponto, né, que no meu modo de pensar também é fundamental, né? Quando uma região não pode receber o futebol, os clubes devem apoiar essa determinação médica, né? E no vídeo que foi vazado de uma reunião com o Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o estado de São Paulo já não poderia receber jogos. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, tentou argumentar e não conseguiu por uma interrupção do presidente Caboclo, que até nessa reunião falou, né, que se o futebol parar, os clubes
estariam ferrados, né, com uma palavra até um pouco mais forte do que essa. Eu queria que você falasse o que aconteceu nessa reunião e se vocês se sentiram de alguma forma incomodados com essa postura do presidente da CBF de tratar assim os clubes, tratar assim uma fala de um presidente que estava explicando exatamente isso. Na região onde o clube dele manda os jogos, ele não pode jogar. E mesmo assim o futebol tem que continuar rolando. Gustavo, deixa eu te pedir licença assim, para me manifestar um pouco sobre isso. Assim, eu achei, na verdade, um grande desrespeito o vazamento do vídeo. Né? Não importa o tema e a forma como a gente discute ali dentro, tem temas que a gente concorda, que a gente diverge, às vezes o jeito de falar não é adequado, a posição de um ou outro clube ou do próprio presidente da CBF não é adequado, mas para mim o grande erro daquela história toda é que ali se tratava de discussão interna entre os clubes, onde o debate deve ser aprofundado. Às vezes os conflitos e as divergências de opiniões acontecem, mas, na minha opinião, o grande desrespeito que aconteceu ali foi um dos presentes na reunião gravar aquela reunião e divulgar, sem até ter a coragem de dizer que estava divulgando, né? Porque às vezes se tem um presidente tão corajoso para gravar um vídeo como aquele e divulgar, ele também diga quem fez, né? E não foi isso. Eu achei uma grande covardia aquilo. São discussões internas dos clubes com a CBF, que, repito, às vezes não tem os argumentos adequados, às vezes tem um tom de colocação diferente que poderia ser evitado, não tenho dúvida nenhuma disso, mas, para mim, o que tem havido nas reuniões online entre clubes e CBF é um desrespeito com as próprias instituições, com cada clube individualmente e com o futebol brasileiro como um todo, já que tem discussões que devem ficar internas entre os clubes, porque a gente tem que ter a liberdade de dizer coisas entre nós e, de certa forma, argumentar de forma absolutamente livre, sem que aquilo necessariamente seja vazado, sem que todos concordem. Né? Não é que as informações não possam ser divulgadas, mas isso tem que passar por uma concordância de todos que estão ali. Então, eu de fato, fiquei muito assim, assustado com o fato de uma reunião entre clubes que deveria ser preservada, ou se fosse para ser divulgada, deveria ter sido divulgada com a concordância de todos que estavam participando daquela reunião, mas alguém, aleatoriamente e sem a concordância dos demais presidentes, vazou aquilo e eu achei um grande desrespeito. Então eu queria pedir licença para não fazer nenhum comentário sobre o tema específico, senão a gente vai estar estimulando esse tipo de fato e esse tipo de ocorrência. Bom, a gente está conversando com o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani. Ô, Guilherme, não é dúvida para ninguém, você teve muito trabalho, acho que ainda continua tendo, para colocar as finanças do Bahia de pé e ao mesmo tempo fazer o time andar, fazer o time rodar. Está há 5 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. E, por que o futebol brasileiro quebrou? Né? Porque a maioria dos clubes são raros os que apresentam aí finanças estáveis ou pelo menos sob controle. E o que fazer para isso mudar? Esse é um grande desafio, né? Porque quebrou, e aqui eu uso a expressão quebrou, incluindo aí situações muito diferentes, né? Desde clubes que já vinham muito endividados e a pandemia, com a estagnação de determinadas receitas, como, por exemplo, o plano de sócio-torcedor e bilheteria do estádio, e a venda de atletas. Mas a pandemia, desculpe, presidente, a pandemia realmente eu concordo que ela potencializou a situação. Mas antes da pandemia, o cenário era caótico também, né? Total, concordo plenamente. O que aconteceu foi que a pandemia colocou no abismo clubes que já estavam na beira do abismo. Né? Ele já estava ali, já quase caindo, e a pandemia deu aquele empurrão que muita gente caiu no fosso de vez, caiu no abismo de vez. E outros clubes que tinham situação financeira razoavelmente estáveis sofreram muito no ano de 2020. Vou dar um exemplo do Bahia. O Bahia projetou para 2020 um faturamento entre 180 e 200 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, em 2019 nós faturamos 189 milhões de reais. Só que a pandemia cortou aproximadamente 60 milhões da receita do Bahia. Isso é 1/3 do faturamento projetado aproximadamente. É muito forte, sem a capacidade de planejamento prévio. Quer dizer, a pandemia ela se mostrou ali assustadora no mês de março, quando era praticamente impossível a gente replanejar financeiramente o ano. O que o Bahia fez? Reduziu receita, tentou perder o mínimo possível, reduziu despesa, tentou perder o mínimo possível de receita, mas ainda assim fechamos com um déficit que se aproxima de 50 milhões do ano de 2020. Qual é o desafio para 2021? Cortar custo, montar um time mais barato, tentar ser criativo em vez de sair comprando jogador com trocas entre os clubes, tentar pegar jogador que não tem investimento tão alto quanto a gente fazia anteriormente, para fazer do ano de 2021 um ano de estabilização.
o ano não é de investimento, muito pelo contrário, o ano é de retração para que a gente não queira continuar investindo em 2021 e cometer erros e daqui a pouco está se aproximando com clubes que estão endividados mesmo antes da pandemia. Então, o nosso trabalho aqui no Bahia é fazer com que o grande reforço de 2021 seja o equilíbrio das finanças. Lógico que a gente quer montar um time mais competitivo possível dentro da realidade do ano 2021. Então, é também, como você mesmo falou, a pandemia é um grande problema, mas é também uma grande forma de mostrar quem tem resistência, quem tem capacidade de se reestruturar e se reinventar, ou outros clubes que vão permanecer na gastança com irresponsabilidade, achando que a vida do clube é de 1 ano ou de 2 anos só, e a conta chega lá na frente, como já chegou para vários clubes, né? Desculpa, por que os empresários e jogadores de futebol se tornaram os senhores do esporte, são os donos do futebol hoje? Como mudar isso? Primeiro que a gente tem uma legislação que incentiva isso, né? Não só, eu falo aqui especificamente de empresários, mas todo o ecossistema do futebol, ele tira o clube e deixa o clube desprotegido de várias circunstâncias. Esse é um problema. Eu vou falar, por exemplo, uma legislação que existe no futebol brasileiro, que o contrato feito, por exemplo, por 3 ou 4 anos, em caso de rescisão antecipada, tem que ser pago integralmente. Eu não defenderei aqui jamais que uma rescisão antecipada de um contrato, por exemplo, se foi feito um contrato de 4 anos com determinado atleta, se o clube quiser rescindir ao final do 2º ano, eu não defenderei que o atleta vá embora sem receber nada dos outros 2 anos. Mas a lei diz que ele tem que receber tudo nos 2 anos seguintes. Pode ser aqui, proporcional, né? Exemplo, poderia ser proporcional, poderia ter uma multa proporcional àquilo que falta, né? Mas receber o contrato inteiro, eu acho equivocado, né? Eu acho que é uma coisa, inclusive, que nenhum outro trabalhador brasileiro tem direito. É uma coisa muito restrita ao jogador de futebol. Por outro lado, também, clubes que se endividam demais, que sempre contratam mais do que podem, dirigentes que acham que vão resolver e vão dar respostas a torcidas em 1 ou 2 anos, eles gastam demais e ficam na mão de determinados empresários que terminam emprestando dinheiro para o clube, terminam fazendo contratos, como o clube deve dinheiro a ele, empurram determinados jogadores e o clube fica refém daquilo tudo. Quer dizer, como eu digo assim, é um ecossistema de uma série de circunstâncias, de legislação à cultura do futebol que faz com que o futebol brasileiro ainda tenha muito que evoluir. E, presidente, um ponto que você tocou, né, que por conta da pandemia agora em 2021, o objetivo do Bahia é tentar fechar no azul, tentar reduzir custos para não ter nenhuma despesa, nenhum prejuízo como vocês já tiveram em 2020. Mas em 2020, dentro de campo, para você, o rendimento do Bahia foi uma decepção no Campeonato Brasileiro por tudo que o Bahia se projetou, por tudo que o Bahia fez no mercado, com contratações de impacto. Você acha que foi decepcionante o que aconteceu na temporada? Foi muito decepcionante, eu não tenho a menor dúvida, né? A gente projetava fazer um Campeonato Brasileiro ali no meio da tabela de forma consolidada e, quem sabe, até ficando ali entre os 7 ou 8 times e buscando a vaga na Libertadores. Durante a temporada, esse planejamento, essa aspiração que a gente tinha se mostrou completamente equivocada. A gente passou boa parte do campeonato brigando ali próximo da zona de rebaixamento e em algumas rodadas, inclusive, dentro da zona de rebaixamento, né? No final, comemoramos uma vaga na Copa Sul-Americana e ficamos em 14º no campeonato. Mas foi uma frustração muito grande a temporada de 2020, que se mostrou dessa forma por erros nossos mesmo, de modelo de contratação, de perfil de contratação. Por outro lado, a gente sofreu muito com a ausência de torcida no estádio, então as pessoas pensam assim, mas os outros clubes não sofrem? Sofrem, alguns sofrem mais, outros sofrem menos, né? A gente sofreu muito com a ausência da nossa torcida no estádio, a gente teve contratação equivocada, a gente teve uma dificuldade no pós-pandemia, inclusive de preparação física, né? A gente demorou um pouco para ajustar treino e intensidade de jogo, enfim, muitos erros em 2020 e muitas circunstâncias de um ano atípico fizeram com que a gente fizesse uma temporada no Campeonato Brasileiro abaixo do que a gente esperava, por mais que a gente tenha conseguido na Copa Sul-Americana, por exemplo, ficar entre os 8, que igualou o resultado histórico de 2018 também, que a gente tinha ficado entre os 8 na Copa Sul-Americana. Por mais que a gente tivesse conseguido chegar numa final da Copa do Nordeste, tendo a melhor campanha da Copa do Nordeste, mas decepcionamos na final. Ou seja,
eu diria que a temporada de 2020 serve como aprendizado, como lição de coisas que a gente não quer que se repita novamente, e estamos trabalhando para isso. E como que está o planejamento para essa temporada de 2021? Quais são os objetivos do Bahia? E como você falou, né, é um clube que vai cortar gastos, então a gente começa a projetar que talvez a base será cada vez mais utilizada. O Bahia está projetando também a utilização desses jovens jogadores no elenco profissional, para quem sabe render frutos, como o Talisca rendeu, como o Eric Ramírez rendeu ao clube? Por convicção, Guilherme, ou Sim, por necessidade? Guilherme, Pois por não. convicção ou necessidade? Acrescentando na resposta, na pergunta do Soler, por favor. Por convicção e por necessidade, pelas duas coisas, né? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo, a divisão de base é a forma mais barata que a gente tem de montar um time, mas, por outro lado, o Bahia ainda tem uma carência muito grande na formação de atletas, né? Para se ter uma ideia, há 3 anos atrás, o Bahia não tinha sub-13, sub-11, sub-9, por exemplo, né? Mesmo tendo já um trabalho de 5, 6 anos de fortalecimento da divisão de base, que não começou nem na minha gestão. Mas, para se ter uma ideia, por exemplo, aqui na Bahia, a gente não pode registrar contrato de atletas abaixo de 14 anos. E aí, em São Paulo, por exemplo, a federação registra normalmente os contratos, né? É comum você ver o controle de contratos de atletas abaixo de 14 anos, feito pelos clubes e pela federação. Aqui na Bahia isso não acontece. A gente teve que firmar um TAC com o Ministério Público do Trabalho em 2018 para que a gente conseguisse ter atividades de atletas abaixo de 14 anos, que nem isso a gente podia. Né? Eu não falo em atividade em horário escolar, não. É no contraturno escolar e acompanhado pelo pedagogo do clube, com acompanhamento, inclusive, de participação em atividades escolares, uma série de outras coisas. A gente não podia ter nenhum tipo de atividade com jovens e crianças abaixo de 14 anos até 2018, até outro dia. Isso impacta diretamente a formação de atletas aqui no Nordeste, né? A gente tem um monte de atletas que se destacam no Brasil, que são nordestinos, que saíram daqui da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, mas foram revelados em outros clubes aí do Sul e Sudeste do Brasil. Então agora a gente está conseguindo ter um nível de formação melhor, ainda tem uma carência, uma lacuna muito grande, mas aos poucos a gente está conseguindo e cada ano a gente tem buscado ampliar a participação dos atletas da base no time principal. Esse é um desafio, não só para 2021, mas para os anos seguintes, né? A inauguração do novo CT que a gente fez há um ano atrás, um dos CTs mais modernos do Brasil, também tem favorecido, né? Uma estrutura muito melhor para abrigar os jogadores da divisão de base, estrutura de campo, de alojamento, de academia e de uma série de outras coisas. A gente tem hoje uma das melhores infraestruturas do Brasil para a divisão de base, mas precisamos, aos poucos, converter isso em atletas que, de fato, sejam aproveitados e usados no nosso time principal. A gente já está hoje com a folha cerca de 20% menor do que a folha do ano passado. Temos um desafio ainda de tentar reduzir custos, mas sabemos também que o Campeonato Brasileiro, especialmente, é muito competitivo, que não adianta a gente entrar com um time mais fragilizado, que a gente novamente vai fazer uma temporada abaixo do que está na expectativa do nosso torcedor. Então é realmente um ano que a gente tem que mostrar habilidade e competência para gerir bem as finanças do clube, mas tentar ser criativo na formação de um time que não traga as frustrações que nos trouxe em 2020. Olha, Guilherme, tem um baiano arrebentando aqui no Palmeiras, o João Paulo, que passou aí pelo Bahia, pelo Vitória, e ele que comanda as categorias de base aqui do Palmeiras, é da Boa Terra, e é um cara que tá fazendo um bom trabalho e é reconhecido aqui pelos garotos que tem revelado. O tempo, infelizmente, tá passando, presidente. Queria agradecer demais a sua gentileza, Guilherme Belintani, presidente do Bahia, uma das novas lideranças que surgem no futebol brasileiro, uma visão clara, de bom argumento e, com certeza, ainda vai brilhar muito no cenário nacional de esporte. Obrigado, viu, presidente? Grande abraço, faz sucesso aí no trabalho no Bahia e a todos os baianos aí, que corra tudo bem, que a pandemia passe logo em todo o Brasil, tá bom? Obrigado pela gentileza, presidente. Obrigado a vocês, um abraço para João Paulo aí, o baiano que você falou, torcedor do Bahia, viu? Ele jogou bola, Joga bola, é um dos caras, uma das grandes revelações do futebol brasileiro, se chama João Paulo, gestor da base do Palmeiras. Esse cara tem contribuído demais para o futebol brasileiro, caladinho, mas com muita competência e habilidade. Nosso conterrâneo aqui, um abraço a João Paulo e a todos do Palmeiras aí, que é um clube que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado,